Nós queremos falar hoje sobre como escapar da ira vindoura. Veja bem, isso aqui é um assunto que nós precisamos compreender. Talvez você leia um livro de Apocalipse, talvez você leia um livro onde tem uma palavra de condenação, de juízo, e você pergunta: e agora, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar nessa noite como é que você pode escapar dessa ira, desse julgamento de Deus que virá sobre toda a terra. Muito bem, meus irmãos, eu quero ler com vocês o livro de Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Me acompanha aí com a sua Bíblia. Abra em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7. Nós vamos ler aqui algo tremendo para nós começarmos essa palavra. Apocalipse 14, 6 e 7 diz o seguinte: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então, o anjo, ele dá essa exortação para que o homem aqui na terra possa temer a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do juízo, a hora do julgamento. E isso é importante nós entendermos, que o que está acontecendo no mundo hoje, esse cenário, tudo que a gente vê, é um cenário que é uma preparação para o retorno de Jesus. Nós sabemos que está escrito na Bíblia, e para aqueles que acreditam, o que está escrito vai acontecer, e para aqueles que não acreditam também vai acontecer. Então nós precisamos soltar do lado certo na hora que essas coisas acontecerem. Antes de Jesus vir, nós sabemos que vai se estabelecer um governo global sobre toda a humanidade, e segundo a palavra de Deus, esse governo vai ter poder e domínio sobre as nações da terra, sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E nós sabemos que isso está acontecendo já. Está acontecendo essas coisas. O que nós estamos experimentando hoje, na verdade, já faz parte de uma agenda, já faz parte de um treinamento, digamos assim, para que esse governo se instale. Eu fico assim abismado em ver como o que se é estabelecido, o mundo obedece, né? Fica em casa, todo mundo ficou em casa, usa máscara, todo mundo está usando máscara. Eu não estou aqui pregando e nem incentivando as pessoas a não ficarem em casa e não usar máscara, mas o que eu estou dizendo é que nós obedecemos uma agenda que não veio aqui nossa, uma agenda que veio lá de fora, da Organização Mundial de Saúde, que faz parte de uma agenda global. E isso a gente tem que falar, porque isso não é uma conspiração, né? Mas é algo que está acontecendo. O mundo todo parou por uma situação. Nós sabemos que esse vírus é um vírus que realmente letal, perigoso, mas morre gente todo dia na face da terra. Então nós precisamos entender que essas coisas vão passar, mas o que eu posso dizer para você é que isso também faz parte de uma permissão, de um juízo de Deus, como um projeto, um planejamento para que Ele possa no futuro vir e reinar sobre a terra. Então esse governo vai se instalar, e então virá, depois desse governo, virá o juízo de Deus sobre toda a terra. É nítido ver que as profecias estão se cumprindo bem diante de nossos olhos. Você olha para todos os lados, você verifica que as profecias estão se cumprindo, e eu quero dizer uma coisa para você: antes de Deus colocar juízo, Ele avisa, Ele começa a pregar, Ele começa a enviar os seus profetas, os seus mensageiros, e Ele tem feito isto há mais de 3.500 anos. Então, as pragas do Egito foi um alerta para o mundo do que Deus iria trazer no futuro, um juízo. Então essas pragas do Egito são sombra daquilo que Deus irá fazer no fim desta era. Entenda, se nós fizermos uma comparação com as pragas do Egito e as pragas do Apocalipse, é a mesma coisa. As pragas, as taças, as trombetas, e é a mesma coisa. As trombetas que o apóstolo João viu e descreveu em Apocalipse, bem como as taças da ira de Deus, trarão aos homens e à natureza juízos numa escala muito maior do que aquelas pragas ocorridas no Egito. Ali foi só num país, no Egito,
Mas agora o juízo de Deus será derramado sobre todo o planeta Terra. Toda a Terra será afetada, será julgada, né? Os homens serão julgados de todo o planeta como parte de um ajuste de conta. Então o mundo, ele está repleto de falsos deuses e ídolos que se modernizaram em nossos dias, né? Você sabe que as 10 pragas do Egito, elas foram 10 juízos de Deus sobre os deuses que haviam ali no Egito, e o Senhor quis mostrar que Ele é o Senhor, e quando Ele vier agora para julgar toda a terra, Ele vai julgar todos os deuses, todos os ídolos, todos os demônios que agem na terra. Ele vai ser julgado isso aí, vai haver um ajuste de conta. E esse mundo que está repleto de deuses, que vai ser julgado por Deus. Então a gente vê que no decorrer da história, impérios poderosos, né? Dando aqui uma analogia do físico e espiritual, eles surgem para dominar e subjugar a mente do homem. Queridos, isso é muito nítido a gente verificar. A gente vive numa sociedade anti-Deus, uma sociedade que te apregoa que Deus não tem que estar na faculdade, que Deus não tem que estar na política, Deus tem que só estar dentro da igreja. Mas não é assim. Deus é o Deus de toda a terra. O nosso Deus, ele precisa estar em todos os lugares. E quando tiraram Deus das faculdades, das escolas, o mundo ficou nas mãos de um poder que quer destruir a mente humana. Na verdade, destruir tudo aquilo que o homem aprendeu sobre princípios e valores espirituais, apontando para o único Deus. Isso aí precisa ser apagado, segundo essa agenda do mal, digamos assim. Eles querem tirar da mente das pessoas, e nós sabemos que isso não vai acontecer, porque o Senhor Jesus está trabalhando através dos seus também para impedir isto. Mas assim como houve um momento de ajuste de contas com Faraó, haverá um dia final de ajuste de contas, quando tudo será subjugado a Deus por intermédio de Jesus. Vai haver um ajuste de conta. Esse dia é o dia da ira do Senhor, está escrito isso. Por isso que o assunto de hoje é como escapar dessa ira vindoura. Então, vai haver esse dia final de ajuste de contas. As taças serão derramadas, assim como as pragas que caíram sobre os egípcios. O juízo sobre o Egito durou aproximadamente 2 anos e meio. As 10 pragas tiveram esse tanto de dias, né? 2 anos e meio. Nós não sabemos quanto tempo vai durar o juízo de Deus sobre essa terra, mas o fato é que vai acontecer esse juízo, e nós temos que estar preparados. O inimigo não prevalecerá. Deus livrará os seus escolhidos e os trará para junto de si, julgará o mundo e libertará seu povo. Quem é o seu povo? A igreja composta de gentios e judeus, uma igreja só. É interessante que esses dias agora que nós estamos vivendo, todas as pessoas de todas as religiões e denominações que estão proibidas, digamos assim, de fazer culto coletivo, estão buscando a Deus de uma forma diferente. E eu estou perguntando do Senhor como nós vamos proceder agora na presença dEle em adoração. As pragas do Egito e de Apocalipse, eu queria que você, o que elas causaram? No Êxodo, as pragas afetaram a terra, a água, o ar, animais e homens. Foram 10 pragas que caíram ali no Egito. Há pragas do sangue no rio, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras, saraivada de pedra e fogos, gafanhoto, trevas e a morte dos primogênitos. Essas foram as pragas que caíram ali no Egito. E as pragas do Apocalipse, o que vai acontecer? A mesma coisa. Vai afetar a água, a terra, o ar. Vai afetar aqui não os animais, mas o homem. Está falando lá Apocalipse capítulo 15 e o capítulo 16. Fala dessas pragas do Apocalipse. E são 7 pragas que a gente pode ver. Sangue, né, que vai afetar. Isso está profetizado, que as fontes das águas vão se tornar em sangue. Rios vão se tornar em sangue. Rãs, diz a Bíblia que são 3 espíritos na boca do falso profeta, na boca do anticristo. Vai sair uma espécie de um espírito em forma de rã.
Então vai acontecer úlcera nos homens, saraivadas também de pedra e fogo, relâmpago, trovão, fogo, né? O sol vai aquecer, vai haver trevas, e algo que não tinha lá no livro de Êxodo, é que vai ter em Apocalipse, é que os homens mordiam suas línguas de tanta dor, devido a essas pragas que virá sobre a terra. Amados, tem muitas pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse, mas é bom você ler, porque lá está descrito tudo o que vai acontecer, dessas coisas estão acontecendo agora. Então essas pragas do Egito, nos dias de hoje, o que seria isso no dia de hoje? Vamos ver aqui, todas essas pragas que nós verificamos, a destruição, né, essas pragas que virão, o objetivo é destruir os deuses, é destronar os demônios, é tornar os demônios envergonhados, porque isso vai acontecer. Então a primeira praga do Egito foi a água se transformar em sangue. Por que isso aconteceu? Porque existia um deus no Egito chamado Deus Rapi. Esse deus era o deus que fazia com que o Nilo viesse, né, a encher, segundo eles, e Deus destruiu o poder desse Deus, mostrando que ele não tinha poder nenhum. Hoje, nos nossos dias, esse demônio, esse principado é que causa na natureza a destruição do meio ambiente, que causa muitas coisas. Você diz, mas Deus permitiu. Só que Deus usa essas pragas, digamos assim, de uma forma até meio demoníaca, para destruir o meio ambiente. Nós passamos no Brasil, principalmente em Minas Gerais, algumas catástrofes bem assim fortes em relação a rompimento de barragens, de dejetos químicos, e que matou muita gente. Então esse demônio é responsável por isso. Isso acontece hoje. O que tem acontecido hoje no planeta Terra, irmãos, olha, eu falei semana passada aqui, que só esse ano de 2020, até agora o mês de março, já tinha acontecido mais de 8.000 terremotos na Terra, no planeta. Você pergunta, mas pastor, isso aí acontece, mas 8.000 terremotos só em 2020, ainda nem terminou o ano, é muita coisa. A gente vê que há um aceleramento aí, uma aceleração das pragas, né, do juízo de Deus. Como eu falei, que só na sexta-feira santa, 15 vulcões entraram em erupção no planeta, só em um dia só. E você diz assim, mas existem erupções de vulcões, mas em um dia só, 15 vulcões, é muita coisa, queridos. Então, a gente percebe que há uma ação sobre realmente o planeta Terra, dessas pragas que aconteceram ali no Egito. A segunda praga foi a invasão das rãs, que Deus permitiu para destronar a deusa Requete, né, da fertilidade. Os egípcios adoravam essa deusa como se fosse a deusa da fertilidade. A rã era um inseto, não sei se é inseto, né, como é que é a rã aí? Me ajuda aí. A rã é um vertebrado, não é isso? Que era adorado no Egito. E o que aconteceu ali? Deus enviou tanta rã que os egípcios, eles ficaram com nojo e mandaram tirar de lá. Mas o que significa isso hoje? Já que, qual o demônio que age hoje na figura dessa rã? É o demônio do sexo, da prostituição, né, das orgias sexuais, das coisas que acontecem na terra. Então esse demônio que fica agindo na vida das pessoas no planeta Terra, e isso tudo, queridos, vai ser julgado. Terceira, a invasão dos piolhos. Os piolhos, eles também eram um deus chamado Tote, que era reverenciado. Deus ali enviou esse piolho do pó da terra. Mas o que significa isso hoje? A sabedoria, o conhecimento. Mas você já percebeu que a maioria dessas pessoas hoje que buscam essas coisas são pessoas que usam drogas, pessoas drogadas, pessoas viciadas, pessoas inteligentes que nós mas tem algum tipo de vício. São pessoas que às vezes entram na depressão e até se suicidam. Então essas pragas, os demônios que agiram lá estão agindo hoje. A droga, ela atinge a mente da pessoa, ela altera o estado da pessoa para um estado alucinógeno, do oculto, do sobrenatural. E
E naquela época foi afetar os egípcios e hoje afeta a humanidade. Por que eu estou falando isso? Porque todas essas coisas, elas atraem o juízo de Deus sobre a ira vindoura do Senhor. Por isso que o mundo vai ser julgado novamente, por causa dessas práticas. E a quarta praga foi a invasão das moscas. Nós todos sabemos pela palavra de Deus que as moscas representam um Deus chamado Belzebu. Belzebu, Jesus foi acusado que ele expulsava demônios por Belzebu. E esse Deus Belzebu, ele nos dias de hoje, ele atua na área do roubo, na área do assalto, da violência. Então nós precisamos verificar que isso tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Quantos assaltos acontecem, quantos roubos acontecem, violência acontece. A quinta praga foi a peste dos animais, nos animais, na figura do deus Amon. Então veja bem, queridos, hoje esse deus Amon atua na área da delinquência, da irreverência, do vandalismo, da rebeldia. Tudo isso está acontecendo hoje. Esses mesmos demônios que atuaram no Egito há 3.500 anos atrás, ali, eles atuam hoje na humanidade. E a sexta praga, as úlceras, das úlceras, que era realizada, digamos assim, a atuação do deus Tifon. E o que significa isso hoje? O que representa esse deus Tifon, esse demônio? Ele age na área dos vírus, HIV, H1N1, e esse mais atual agora, esse 19 aí, a gente pode falar o nome dessa praga, meu irmão? Mas é o 19, que está matando a humanidade. Nós precisamos orar para que essas coisas sejam realmente neutralizadas. E a sétima praga, Saraiva, de pedras e fogos, é a deusa Rafis, a praga da iniquidade. É um demônio que age na questão da iniquidade, é levar a pessoa a viver em desobediência aos mandamentos da palavra de Deus. Creio que esse demônio atua mais na área religiosa, porque é um demônio que leva as pessoas a viverem uma vida totalmente iníqua. Nós sabemos que a palavra iniquidade é uma palavra grega que significa anomos, que é viver sem lei, viver sem os mandamentos, sem os princípios da palavra de Deus. E muitas pessoas querem servir a Deus sem obedecer mandamento, sem obedecer a palavra de Deus. A oitava praga, a invasão dos gafanhotos, referência ao deus Horus, Osíris e Ísis. Esse demônio atua hoje na área da idolatria, agindo na vida dos governos corruptos e autoritários. E não é isso que está acontecendo hoje, queridos, no nosso país. O que está acontecendo hoje é isso. São governos corruptos que estão no poder, autoritários, que estão trabalhando não para o bem do povo, mas para o mal do povo. Infelizmente a gente tem que falar isso, e é a verdade. Então esses espíritos malditos estão atuantes. E a nona praga foi a trevas, e na atuação do deus Ra, e a praga da incredulidade, trevas. Veja bem, queridos irmãos, esse espírito maldito, ele trabalha na área das filosofias, nas filosofias humanistas, ideologias de gêneros e tudo mais. Isso leva as pessoas a viverem uma vida de incredulidade. Então, todas essas coisas, queridos, elas estão acontecendo hoje por esses mesmos demônios. E a morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga, que foi o anjo da morte que passou ali. Mas qual a mensagem disso para nós hoje? É destruir a nova geração, a destruição da nova geração, não só fisicamente, mas mentalmente. Então, por causa de todas essas coisas que está acontecendo na humanidade, veja que foram os mesmos deuses que foram subjugados no Egito há 3.500 anos, estão vivos atuando hoje. Eles estão atuando hoje na face da terra, em todo o planeta Terra, eles estão atuantes. Então a ira de Deus virá para julgar esses deuses, esses falsos deuses que atuam no mundo. E nós sabemos, estamos nos finais dos tempos,
E como é que o mundo está hoje? Agora nós vamos ler Coríntios, Gálatas capítulo 6, versículo 7 até o 10. Vamos ler. Gálatas capítulo 6, para nós entendermos algo interessante. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis. Essa é uma mensagem de Deus muito forte. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja bem, de Deus não se zomba. Tudo que o homem fizer, porque semear é realizar. Tudo que você faz é uma semeadura. Seja ela em palavras, seja ela em atitudes, em ações, é semeadura. E aqui está falando que não devemos nos enganar, que ninguém pode zombar de Deus, porque tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher. Em 1 Coríntios capítulo 6 também, verso 10, que é uma palavra muito forte também, mas é preciso ler, nós precisamos ler, ocultos enquanto essa palavra, do versículo 6, verso 10, que diz assim, verso 9 em diante, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, veja aí a palavra de novo, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. São práticas, são coisas que se faz durante, aliás, na humanidade. As pessoas fazem isso com maior naturalidade, mas o Senhor está falando, não vos enganeis, porque quem pratica essas coisas não vai herdar o reino, ou seja, com certeza vai cair na questão da ira de Deus. Deus ama o homem, amados, Deus realmente ama o homem, mas Ele não pode compactuar com o erro do homem. Esse erro precisa ser punido, esse erro precisa ser julgado. Apocalipse 21, 8, tem também uma passagem bem interessante, que eu quero ler com você. Apocalipse 21, 8, olha o que diz aqui. Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O lago de fogo ainda não foi inaugurado, o lago de fogo está intacto. Não seja você para inaugurar, não, o lago de fogo não foi feito para você. O lago de fogo foi feito para Satanás e seus demônios. Mas se você praticar o que está escrito aqui e não se arrepender, você pode ir para lá. Então, a palavra que eu estou trazendo é como você escapar da ira vindoura, porque isso é inevitável. Isso é inevitável, o juízo virá, porque os homens, eles não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Apocalipse capítulo 9, versículo 21, que fala isso daí. Apesar de todo o juízo que Deus está trazendo na terra, de toda a peste, de toda a praga, de todas as coisas que você está vendo acontecer, muitos não querem se arrepender e não querem se voltar para Deus. Por isso que o Senhor colocou no meu coração, para que eu trouxesse essa palavra, para que você pudesse compreender que vai vir um juízo, vai vir um dia de julgamento, e você não, se você quiser, existe uma maneira de você não chegar nesse dia para ser julgado, mas é você que decide. Judas, versículo 17 e 18, tem algo também interessante, vamos lá. Judas, hoje eu estou mais buscando ler a palavra para você entender que o negócio é sério. Vamos lá, Judas 17 e 18, diz assim:
Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último dia, ou no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Veja só que nos últimos dias, agora, nós estamos vivendo, as pessoas elas escarnecem. Eu vi uma postagem no Facebook de ontem, porque apareceu nosso presidente e a primeira dama, e ela apareceu com uma blusa vermelha escrito Jesus. Isso revoltou muitos internautas, ficaram bravos, ficaram com raiva, porque ela simplesmente apareceu com uma blusa com o nome Jesus. Então a gente vê um ódio realmente contra Deus, contra o nome do Senhor. Mas está escrito isto, os apóstolos escreveram, que essas pessoas viriam realmente no último tempo para escarnecer da fé das pessoas, zombar da cara das pessoas. Então, como podemos escapar dessas pragas que virão, ou que já estão aqui presentes na terra? Então, anota aí, primeiro, arrependimento. Jesus disse o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só a exortação do próprio Senhor: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4,17. A outra coisa que você tem que fazer é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Essa palavra ouvir é shemar, e observar e praticar é shemar, né, com R no final. Então o Senhor quer que a gente ouça e obedeça. Shemar, né? Isso nós podemos trazer para o nosso dia a dia, porque não basta só ouvir, tem que obedecer. Olha o que diz em Êxodo capítulo 15, verso 26, vamos lá. Êxodo capítulo 15, verso 26, rapidamente. Que Deus prometeu para o seu povo. Diz o seguinte: e disse o Senhor, Êxodo 15, 16: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O que o Senhor está dizendo é que não virá nenhuma praga, nenhum juízo desse, dos quais Ele enviou sobre os egípcios, ou enviar sobre o mundo, não vai nos atingir, se nós obedecermos a palavra dEle, se ouvirmos os seus mandamentos, obedecer, guardar esses mandamentos. Eu quero aqui fazer para você lembrar de alguma coisa interessante, de duas coisas interessantes. Primeiro, quando Deus foi julgar a terra com o dilúvio, Ele não tirou o Noé e sua família, Ele não arrebatou, Ele colocou dentro de uma arca, e ele ficou lá na chuva, mas dentro da arca. Ele ficou, ou seja, ele não saiu do planeta. E quando Deus estava julgando as pragas do Egito, Ele também não tirou o seu povo, Ele não arrebatou o seu povo. O povo ficou guardado num lugar, numa terra chamada Terra de Goshen. Enquanto estava acontecendo o juízo no Egito, o povo estava lá guardado. E olha, eu acredito numa coisa, que poderá acontecer isso conosco. Poderá acontecer, o mundo está aí sendo julgado e nós guardados pelo Senhor, né? Então nós precisamos entender essas coisas. Se é o arrebatamento, pode ser o arrebatamento, ou o Senhor pode nos guardar em um determinado lugar, ninguém sabe. O fato é que nós temos que estar obediente à palavra dEle. O fato é que nós temos que obedecer Êxodo 15, 26, que se a gente tem que ouvir atento a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que Ele tem nos mandado, porque esse é o grande problema de muitos, não querem fazer o que o Senhor manda, não querem obedecer, querem viver do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Mas o Senhor tem para nós um caminho